Você consegue imaginar um jovem fisiculturista, apaixonado por musculação, que um dia largaria tudo para se tornar padre? Pois é, esse jovem existiu, e seu nome é Marcelo Rossi. Ele quase foi atleta profissional, se afastou completamente da igreja e vivia em busca de um propósito que parecia inalcançável. Mas um dia tudo mudou. Esta é a história real de uma transformação tão profunda que tocou milhões de pessoas. E talvez toque você também. Ao longo dos próximos minutos, você vai conhecer uma das jornadas mais impactantes da fé no Brasil. Vamos explorar os altos e baixos de Marcelo Rossi, desde seus dias como um jovem perdido e desacreditado, até o momento em que ele decide abrir mão de tudo por um chamado interior que mudaria sua vida para sempre. Se você já sentiu que estava no caminho errado, esse vídeo vai te mostrar que a mudança é possível e que o recomeço pode vir de onde você menos espera. Marcelo nasceu em São Paulo, no dia 20 de maio de 1967. Desde cedo, era um menino tímido, introspectivo, mas muito ligado à família. Seus pais eram católicos, mas a religiosidade não era algo marcante na juventude dele. Pelo contrário, durante a adolescência, Marcelo se afastou da fé. Ele mergulhou de cabeça na cultura dos anos 80, corpo, academia, visual, que em 1988 se formou em educação física pela Universidade de São Paulo. E por um bom tempo, esse era seu foco: se tornar um educador físico de sucesso. Chegou a dar aulas de ginástica aeróbica e era conhecido pela dedicação ao corpo. Sempre forte, sempre determinado, mas por dentro algo não encaixava. À noite, sozinho em casa, Marcelo se pegava perguntando: é só isso? Tinha o corpo perfeito, mas o coração inquieto. Sentia-se vazio, como se todo aquele esforço não fosse suficiente para preencher algo maior que faltava dentro dele. Durante esse período, Marcelo buscava preencher o vazio com pequenas conquistas, uma nova série de exercícios, um elogio sobre sua forma física, um aluno satisfeito na academia. Mas a satisfação durava pouco. No fundo, ele sabia que havia um buraco que não se resolvia com músculos. Nos fins de semana, via amigos seguindo diferentes caminhos. Alguns encontravam amor, outros viajavam, alguns começavam a construir famílias. Marcelo se sentia parado, como se vivesse uma vida emprestada. Era como se Deus estivesse em silêncio, ou ele tivesse esquecido como escutar. A virada começou com a dor. Um luto inesperado abalou profundamente a família de Marcelo. Foi um baque que rasgou certezas e mexeu com seu interior. Durante esse período sombrio, sua mãe insistiu: Marcelo, venha rezar com a gente. E ele foi, sem acreditar muito, só para agradar. Mas naquela primeira oração em grupo algo aconteceu. Não foi uma visão nem um milagre. Foi uma paz, um silêncio diferente, uma presença que ele não conseguia explicar. Ali no meio de pessoas comuns, ele se sentiu tocado por algo imenso. Pela primeira vez em muitos anos, Marcelo sentiu que Deus falava com ele e que ele estava pronto para ouvir. Ele passou a frequentar encontros da renovação carismática. No começo, em silêncio. Depois, como participante ativo. E então veio o chamado. Não foi imediato, mas foi firme. Uma voz interior repetia: sua missão não é no corpo, é na alma. A morte do ente querido, que muitos acreditam ter sido seu pai, mergulhou Marcelo em um estado de introspecção profunda. Pela primeira vez em anos, ele chorou de verdade. Sentiu-se pequeno, humano. E pela primeira vez em muito tempo, desejou encontrar algo maior que ele mesmo. Ele voltou na semana seguinte, e na outra. E assim começou uma nova fase, marcada não por suor e espelho, mas por silêncio e escuta. Pela primeira vez, sentia-se parte de algo sagrado. Quando finalmente aceitou esse chamado, Marcelo tomou a decisão mais radical da sua vida: abandonar a carreira como professor de educação física e entrar para o seminário. Foi uma ruptura total. Muitos não entenderam. Os amigos zombaram. Os colegas se perguntavam: como alguém tão forte vai virar padre? Mas ele estava convicto. Começou a estudar filosofia e teologia. As primeiras semanas foram difíceis. A rotina era rígida, os dias longos, e a saudade da liberdade batia. Mas ele persistia. Algo dentro dele dizia: continue. Houve noites em que ele pensou em desistir, em que chorou sozinho,
em que se perguntava se estava ficando louco por ter deixado uma vida estável para viver de fé. Mas sempre que se sentia fraco, ele se lembrava do chamado, da paz que sentiu naquele primeiro grupo de oração, e isso bastava para continuar. Ele se tornava não apenas um novo homem, mas um novo servo. E mais do que estudar religião, Marcelo aprendeu a viver a fé no dia a dia, nos gestos simples, nos silêncios, no cuidado com o próximo. Em 1994, após anos de dedicação, foi ordenado sacerdote. Era o nascimento oficial do padre Marcelo Rossi, mas ele não parou por aí. Marcelo não queria ser apenas mais um padre. Ele queria alcançar quem estava longe da fé, assim como ele mesmo esteve. Então começou a fazer algo ousado, usar música, dança e alegria para evangelizar. Foi revolucionário. Em pouco tempo, suas missas passaram a atrair multidões. Estádios lotados, jovens cantando, dançando, chorando. Seus CDs de louvor venderam milhões. A televisão abriu as portas. O rádio também. Ele virou um fenômeno. As primeiras missas populares de Padre Marcelo começaram em ginásios pequenos. Mais rapidamente, a notícia se espalhou. Tem um padre que canta, dança e fala com emoção. Os fiéis vinham de longe. E então vieram os convites para a TV, para o rádio. Ele lançou músicas para louvar ao Senhor, que se tornou um dos álbuns mais vendidos da história do Brasil. Suas canções, como Erguei as Mãos e Anjos de Deus, viraram hinos em famílias católicas por todo o país. Houve até quem dissesse que ele era o Roberto Carlos da igreja. Mas Marcelo não se deixava levar pelo rótulo. Sempre dizia, não sou eu. É Deus que age através de mim. Mesmo com fama, ele continuava simples. Rezava diariamente. Jejuava, confessava-se. Em 2010, Marcelo passou por uma fase de profunda depressão. Chegou a emagrecer quase 40 quilos. Muitos pensaram que ele estava doente fisicamente, mas a dor era da alma. O excesso de críticas, o peso da missão e os desafios internos se acumulavam. E mesmo assim ele seguiu, com oração, com ajuda, com fé. E mais uma vez se reinventou. Escreveu livros, voltou aos palcos, mas com uma abordagem mais serena. Mostrou que até mesmo quem é referência espiritual sofre. E que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Hoje ele inspira não só por sua fé, mas por sua vulnerabilidade, por mostrar que até os mais fortes choram. E que Deus continua escrevendo histórias mesmo quando a gente acha que chegou ao fim. Ele mostrou que é possível abandonar o caminho errado e seguir uma missão maior. Que é possível errar, cair, sofrer e ainda assim levantar. Que Deus escolhe justamente os improváveis para fazer coisas extraordinárias. Talvez ao ouvir essa história, você tenha se lembrado de algo que viveu. Ou talvez de alguém que conheça, porque a jornada do Padre Marcelo Rossi não é só sobre religião. Ela é sobre todos nós que, em algum momento, nos sentimos perdidos. Quantas vezes tentamos preencher o vazio com conquistas externas, com aparências, com o que o mundo diz que é sucesso? E quantas vezes, mesmo depois de conquistar tudo isso, a gente continua sentindo um silêncio dentro do peito? Marcelo nos lembra que o caminho pode ser outro, que a resposta, às vezes, está justamente naquilo que a gente evitou por tanto tempo. A escuta, a fé, o silêncio, o serviço. E que a verdadeira força não está no corpo, no dinheiro ou no aplauso, mas na coragem de mudar de direção quando o coração pede. Essa história não termina nele. Ela começa em você. Porque se um jovem fisiculturista, cético, vazio por dentro, pôde se tornar instrumento de luz para milhões, o que te impede de fazer o mesmo? Talvez sua missão ainda esteja esperando que você diga sim. E talvez esse vídeo seja o começo. Se essa história te tocou, escreva aqui nos comentários. Transformação é possível. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja precisando de esperança. E se você conhece alguém que está se sentindo perdido, desmotivado ou sem rumo, compartilhe este vídeo. Pode ser que ele seja a luz no meio da escuridão de alguém. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e luz no seu caminho.